tudo bem com vocês? Ainda continuando o nosso assunto sobre carta aberta e carta argumentativa, volto a ressaltar que é um texto muito comum e cobrado em vestibulares. Então, a estrutura a gente precisa conhecer, porque caso precisamos fazer um vestibular particular, já sabemos qual que é o gênero textual solicitado. E do contrário, a gente já sabe que a carta argumentativa e a carta aberta, elas têm características parecidas com o gênero textual dissertativo argumentativo. A parte do corpo do texto é basicamente a mesma coisa, que é convencer, persuadir, provar ali para quem está lendo, né? Então, essa é a função, assim como do texto dissertativo argumentativo também. Então, vamos lá. Peguem aí para mim do CA da página 19 a 24, que nessa semana nós faremos atividades simples. Nós faremos duas propostas. Nós teremos que fazer uma carta argumentativa e uma carta aberta. Então aí eu deixei aqui umas características básicas que está anotado lá também, mas eu venho aqui falar delas para reforçar. Então vamos lá. Eu já sei que o gênero textual da carta argumentativa é um gênero textual que no corpo do texto vai ser um texto dissertativo argumentativo comum, desses que a gente já está acostumado a fazer, desses que a gente já estava fazendo toda semana. Então, como que funciona? A carta argumentativa, então, dessa vez, ela vai ser mandada para o secretário de Educação do Estado. Então, vocês vão pesquisar aí quem que é o secretário de Educação do Estado e vão mandar endereçar essa carta para ele. Lembrando que o vocativo que deve ser utilizado aqui é um vocativo de respeito, que indique o nível hierárquico dele. Então, pesquisem aí, quem que é o secretário de Educação do Estado hoje? Qual o vocativo eu utilizo para falar com esse secretário? Então, você vai colocar lá para mim. Depois, no corpo do texto, lógico, eu tenho que ter uma data, eu tenho que ter um local, tenho que ter a saudação. A saudação eu vou fazer ali ao meu secretário, né? Que eu vou pesquisar o nome dele. Não coloca para mim no texto a secretária da Educação. Não, você vai pesquisar o nome dele, eu quero o nome. Vou até colocar aqui, ó, que eu quero nome. Bom que a gente já fica sabendo aí quem que é o secretário, né? Então, eu quero que vocês pesquisem aí. No desenvolvimento do texto, nós vamos falar sobre o desenvolvimento de políticas públicas relativas ao uso do celular na sala. O que acontece? Lá na nossa proposta tem textos motivadores da Unesco que fala sobre os benefícios do uso do celular em sala. E aí você vai fazer um texto defendendo o uso. Você vai fazer uma carta solicitando ao nosso secretário de Educação do Estado que ele implemente políticas públicas para o uso do celular na sala de aula. Só que, para que eu faça isso, é necessário que eu tenha consistência, que eu tenha base naquilo que eu estou falando. Não adianta eu só mandar uma carta assim, senhor secretário, deixa os meninos usar celular na sala. Não, não pode ser assim, tem que ser feito. Ou seja, o que eu preciso fazer é organizar o meu texto de forma que o leitor vai compreender a progressão das informações. E como eu vou fazer isso? Através da estrutura básica que a gente já sabe, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Básico, como a gente está cansado de fazer. A única diferença, reforço, é que precisa, assim como a data, assim como a carta normal, precisa de uma data, de um local, saudação e despedida. Ok? Simples assim. Mas o desenvolvimento dessa parte aqui, ó, carta ao secretário, o desenvolvimento das políticas públicas, é você tentar convencer, tentar provar que é necessário, que é possível, que é preciso políticas públicas para implementar esse uso. Uma vez que, aí você vai me dar dois motivos, ou seja, dois desenvolvimentos. Esses dois motivos já estão no texto da Unesco. É só ler o texto e marcar as partes importantes. Duas recomendações. Essas duas recomendações também vão estar dentro dos desenvolvimentos. Depois pede para a gente, olha, esclarecer o papel do Estado, professor e aluno. Isso aqui a gente pode fazer lá no... Isso aqui a gente pode fazer na introdução, porque a gente
aí, olha, para você mostrar para o secretário que você sabe do papel do Estado, do papel do professor e do papel do aluno. Então, vamos colocar na introdução essas informações aqui. E também, nos desenvolvimentos, nós vamos colocar os repertórios e os argumentos. Ou seja, no primeiro parágrafo você vai falar sobre o tema e esclarecer o papel do Estado, professor e aluno. Depois, em cada um, você vai falar dois motivos para usar o celular no primeiro desenvolvimento. Depois, duas recomendações. Ou essas duas recomendações podem vir aqui, podem vir na conclusão, para a gente ter algo a colocar na conclusão. Então, os dois desenvolvimentos, eu tenho dois motivos com dois repertórios. Cada um dos repertórios eu vou utilizar ali em um desenvolvimento. Ou se eu quiser fazer tudo um desenvolvimento só, a carta, apenas o gênero textual carta, te permite essa possibilidade. Porque você pode trabalhar com essas informações juntas, uma vez também que ela não é tão extensa assim. Então, a estrutura da carta pode trabalhar com esses dois desenvolvimentos juntos, ok? Depois então eu vou fazer uma introdução apresentando o tema. Sabe-se que a questão do celular é algo muito discutido no Brasil, uma vez que... Desse modo, é preciso entender o papel do Estado, do professor e do aluno, uma vez que estes são responsáveis por o Estado, o professor, e o aluno, pronto. Primeiramente, em primeira análise, começo aqui os meus desenvolvimentos. Não esqueçam de colocar os repertórios relacionados ao uníssono, ok? Texto 2, segunda proposta. A segunda proposta é uma carta aberta. A carta aberta a gente sabe que não tem assinatura. E ela também não tem data, não tem local. A carta aberta é simplesmente uma carta que é um texto dissertativo, argumentativo, que é publicado. Só que a carta aberta, ela fala na primeira pessoa, a carta aberta, ela se coloca, quem escreve a carta aberta, ele se coloca ali dentro do problema, ele tem propriedade do problema, é como se ele estivesse desabafando ali naquela carta. Então, a carta aberta, a estrutura do texto dentro é a mesma, só não vai ter assinatura, ela vai ter um título e vai desenvolver ali as ideias da mesma forma que uma carta. E por que ela chama carta? Para dar esse conforto. É justamente porque ela é a ligação entre uma pessoa que quer passar uma informação e pessoas que precisam ler. Por exemplo, ali a gente vai escrever uma carta aberta ao bairro. Quer ver? Olha só. Na segunda proposta, a gente vai escrever uma carta aberta que vai ser divulgada nas redes sociais. Então, nas redes sociais falando sobre o quê? Sobre o risco do lixo eletrônico e incentivando, a reciclagem. Então, essa é a função da nossa carta aberta. Diferente do texto dissertativo e argumentativo, que não trabalha com essa proximidade com quem está lendo, a carta tem essa característica, que é uma característica muito boa, que faz com que até seja um recurso persuasivo para convencer o leitor. Eu posso escrever dois textos sobre esse tema aqui, mas se eu escrevo ele mais aconchegante, com o uso de primeira pessoa, eu consigo atingir mais o meu objetivo. É por isso que é utilizada a carta aberta. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo e não deixem de fazer. Vocês estão treinando também para o texto dissertativo e argumentativo. Lembrando que os parágrafos de desenvolvimento que vocês têm feito nessas cartas, que vocês irão fazer nos artigos de opinião,